Você está atualizando o YouTube lá? Está mostrando lá o gravado? Tô, só acho que a última eu não postei. Mas todas as outras estão lá, eu acho. Você não encontrou? Eu fui ver a última. Ah, bom, tá. É, a última não foi, é porque nem, pô. Essa tá uma correria. Mas eu vou postar hoje. Geralmente no final de semana, quando eu chego lá, eu vejo os vídeos que não estão postados e posto. Bom, então vamos terminar aquele assunto. Eu acho que faltou ficar um pouco mais claro o que estava acontecendo no caso da precessão, né? Então a gente tinha uma espirazinha, né, com uma corrente. Essa espira está gerando essa corrente, tem um certo momento magnético, esse momento magnético está interagindo com o campo magnético, e a gente fez a conta mostrando que isso dá uma precessão no ângulo, né, que você tem entre o momento angular da espira, né, que tem a ver justamente com o movimento dessa corrente na espira, e a direção do campo magnético. Então, eu acho que o que faltou para ficar mais claro para vocês é o seguinte: eu tinha feito um gráfico assim, né? Esse cara aqui já é o movimento da ponta do vetor do momento angular. Tá? Então aqui eu tenho, digamos, esse círculo, o qual vai ser rodado aqui por esse momento, com essa ponta do momento angular. Tá? Aqui é a direção do campo magnético. E o que falta às vezes para fazer o desenho ficar legal é você entender que a espira está aqui, ó. Tá? E você tem uma correntezinha andando nessa direção, anti-horária, tá? Que está fazendo esse momento angular aqui. Ok? Então, esse cara aqui é o momento angular. Tá? E esse cara aqui é um vetor que sai desse eixo B até o momento angular. Tá certo? Bom, então, a gente já tinha encontrado isso aqui. Se vocês não lembrarem, eu mostro de novo, tá? Mas você tem ΔL, vai ser igual a gama L B seno θ, tá ok? dt. E a gente vai encontrar o efeito disso nesse ângulo aqui. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem é o seguinte: você tem o campo magnético e o L. Então esse cara aqui, ó, o campo magnético, o L para o campo magnético, a regra da mão direita vai ser um vetor saindo da parede. Tá ok? Então, é esse vetor que está saindo da parede aqui com ângulo de 90 graus em relação, tanto a L quanto a B. Okay? Então, ele está saindo aqui. Então, se você pensar nesse cara aqui, ele vai fazer uma coisa assim, ó. Tem o L aqui, tá ok? Só que esse aqui é o L projetado nesse plano. Tá? Se vocês lembrarem, o ângulo θ, esse ângulo aqui é o ângulo que você tem entre B e L. Tá? A gente, desde o começo, usou que, né? B escalar L é módulo de B, módulo de L, cosseno desse ângulo aqui. Então, esse cara aqui vai ser esse cara na projeção aqui nesse plano da rotação. Tá ok? E aqui, eu estava escrevendo isso, esse cara aqui, isso. E você tem ortogonal a ele, esse cara aqui, e você tem ortogonal a esse cara aqui, que é o ΔL. Ok? E você quer calcular esse ângulo aqui, que ele chamou de ΔΦ. Ficou mais claro o que está acontecendo? Né? Pensa agora de cima, você está olhando esse círculo. Esse é o círculo que a ponta do momento angular da espira faz. A espira mesmo, ela está fazendo assim, ó. Tá ok? Tá vendo? Ela está um pouco girada para cá, o momento angular dela está aqui, tá ok? Um campo magnético está aqui. Numa versão simples, em que você não tem que a espira que o campo magnético dela vem do momento angular dela, a tendência é simplesmente fazer o torque, fazer a coisa se alinhar ao campo magnético. Mas como aqui a própria espira, o próprio momento angular da espira é que está gerando o momento magnético, então o que faz esse momento de precessão, tá certo? Quando a gente bota na equação de movimento, que, né, derivada do momento angular é o torque, substitui a força, né, que seria o torque no caso, e a gente encontrou aquela equação lá de trás, que tem essa solução aqui para ΔT pequeno, ok? Então, quando a gente fez isso, a gente sabe que esse L projetado aqui, qual o tamanho desse vetor? Né? Esse aqui é L seno θ, que é esse ângulo aqui, ok? O L, que é o módulo desse vetor aqui, com momento angular total,
projetado seno θ, que dá esse ângulo aqui. Esse ângulo não, esse tamanho aqui, ok? Dividido. Cadê? Esse cara é o denominador. Então, ó, você tem que seno desse ângulo aqui, ó, vai ser o quê? Menos ΔL, que é esse tamanho aqui, tá certo? Dividido por esse cara aqui, que vai ser L seno θ. Tá certo? Deixa eu ver se eu fiz alguma besteira. Tá, é isso aqui. Então, se o ΔΦ for pequeno, esse cara aqui é aproximadamente ΔL sobre seno θ, né? E a gente substitui o ΔL usando essa equação aqui, corta o seno e tal, e a gente encontra o que a gente queria, que era o menos gama B ΔT. Professor, o L seno θ vai ser o LR. Como é que é? O L seno de θ não é o LR? Ah, sim, você está falando que ele tem que ser a hipotenusa, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Será que meu desenho está ruim? Porque esse cara aqui... Porque esse ΔL é justamente... Cadê você? L vetor B. L vetor B nas suas posições originais. B está aqui, L na posição original está aqui. Então, esse cara aqui é ortogonal. Ele vai ter uma inclinaçãozinha, não vai? O LR vai ser hipotenusa mesmo? Estou dizendo que esse cara aqui é L mais ΔL, né? É isso que você está falando, né? Não, a hipotenusa eu acho que é LR. E daí o ΔL não vai estar também inclinado assim? Não, porque esse ΔL ele tem que ser exatamente ortogonal a esse plano aqui do B com L. Né? Porque lembra, o nosso ΔL ele vai ser proporcional a gama, vai ser proporcional não, vai ser gama L vetor B. ΔT. E esse vetor aqui, ele tem que ser ortogonal aos dois. Então, se ele tem que ser ortogonal aos dois, ele tem que ser tangente, mas é natural, ele tem que ser exatamente tangente à curva, né? Então, para ser tangente à curva, ele tem que ser ortogonal aqui. Então, você tem razão, o cara está aqui, tá? Então, basicamente, o que acontece é que esse cara aqui vai ser ΔL quadrado, tá? Só que isso aqui, ó, em primeira ordem ΔL, dá exatamente o resultado que a gente já tinha, tá certo? Porque esse termo aqui vai contribuir com termos de ΔL quadrado. Eu já tenho um ΔL aqui, daria um ΔL ao cubo. Vocês conseguem ver, né? A expansão integral dessa raiz aqui. Então, em primeira ordem vai ficar menos ΔL sobre, aí módulo aquele negócio ali, L seno θ. Tá ok? Tá? Tem que ser isso. É isso mesmo. Tem que ser isso mesmo, tá, pessoal? Porque esse negócio aqui é todo infinitesimal. Esse ΔT, ΔL é só o que acontece quando você faz o limite desse ΔT indo para zero, para isso aqui ser igual, tá? É que esse jeito de fazer que o livro fez, eu acho que fica desnecessariamente confuso. Se a gente tivesse resolvido a equação diferencial, acho que teria ficado mais fácil. Tá? Mas beleza. Ficou mais claro, pessoal, o que está acontecendo? Não? Bom, então depois a gente viu o acoplamento. Bom, então como eu falei para vocês no final da outra aula, isso tudo aqui vem do acoplamento do campo magnético
com o momento magnético devido ao movimento orbital, tá? Que é o movimento digamos, no espaço, né? Que a gente está acostumado a pensar. Só que você pode pensar o seguinte, já que existe um momento angular intrínseco, né, que a gente discutiu, que foi observado, você tem razões experimentais para achar que ele existe, não vai ajudar nada, né? É só... Entende? Tenta ver se ajuda. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer também que vai existir um momento magnético devido ao spin. Nossa, parece que piorou. Parece que piorou. Ah, não fecha, tá. Maravilha. Bom, então a gente vai dizer que existe um momento angular devido ao spin, certo? Então, ao invés desse cara aqui ser proporcional ao L, que é o que a gente tinha visto antes, né, que, veja, esse cara ser proporcional a L, a gente deduziu na aula passada que vem daquele acoplamento mínimo que a gente colocou na newtoniana. Na hora que a gente pega o momento e soma o potencial vetor nele, a gente encontrou o acoplamento que dá esse momento magnético aqui. Agora a gente está botando a mão. A gente está dizendo, não, pera um pouquinho, já que a gente tem um momento magnético devido ao L, a gente vai ter um momento magnético devido também ao S. E a gente vai botar que vai ter exatamente um outro termo de acoplamento, o gama, que não é mais aquele gama ali. Posso botar um gama S aqui para distinguir, tá? Vezes S. Ok? Mas como esse termo a gente colocou a mão, a gente não tem como deduzir esse cara aqui. O que a gente faz? A gente vai dizer o seguinte, gama S vai ser igual a G, que é um número que a gente vai ter que determinar experimentalmente, vezes menos carga, né? Lembra que era menos Q sobre 2mc. Tá certo? A gente não precisava ter feito isso aqui não, tá, pessoal? Isso aqui a gente faz porque a gente quer encontrar quem é, digamos, a razão entre o acoplamento do spin com o acoplamento da orbital, certo? Então a gente basicamente está dizendo que o gama S vai ser igual a um certo G, que a gente chama de fator de razão giromagnética, justamente porque ele é a razão entre o acoplamento de spin e o acoplamento orbital, né? E o gama que a gente tinha visto antes, que é esse cara aqui, que é o gama do elétron orbital. Ok? Bom, dado isso, a gente tem também que a Hamiltoniana de interação, que também é colocada à mão, vai ser menos μ escalar B. Essa aqui, por mais que ela seja também colocada à mão, é natural que a gente espere ter uma coisa desse tipo, porque a gente espera que a Hamiltoniana de interação ela seja com o momento angular total do objeto, certo? E como a Hamiltoniana de interação que a gente tinha antes era com o μ aqui, como a Hamiltoniana de interação que a gente tinha aqui era antes com aquele μ sem nenhum subscrito, que era o μ orbital, a gente espera que a de interação total seja a soma das duas. Então a de interação só em relação ao spin tem que ter o mesmo formato da outra, né, que a gente tinha encontrado antes. Né, digamos que essa aqui é a interação de spin. A gente tinha visto aqui a de L era menos μ, onde esse aqui é o μ orbital, escalar B. Tá? Então a gente espera que no fim a Hamiltoniana de interação final seja a soma dessas duas aqui, que seja justamente a soma desses dois objetos, que por sua vez dá a soma do S com o L. Né? Claro, com seus diferentes termos de proporcionalidade. Ok? Agora veja, isso aqui tudo é feito à mão, porque a gente não tem uma teoria de primeiros princípios até agora explicando a presença do spin, certo? Isso aqui, quando você vai para a equação de Dirac, sai da mesma forma que saiu quando a gente botou o termo de interação na nossa Hamiltoniana. Então, se a gente for para a equação de Dirac e botar o termo de interação lá, vai sair o termo de acoplamento, inclusive com o valor que tem aqui. Tá? Então, quando nós fizermos isso para a equação de Dirac, a gente vai encontrar que G é igual a 2. Tá? Só que o resultado que a gente vai obter na equação de Dirac, ele não está completo. Quando as pessoas mediram esse número, e aí vocês têm que dar uma procurada para ver qual a metodologia se usa para fazer esse experimento, eles descobriram que, na verdade, G vai ser igual a 2,01, com vários números aqui.
E eles conseguiram medir isso aqui com uma precisão muito boa, como eu falei para vocês na aula passada, certo? Aí vocês podem se perguntar, pô, mas se a equação de Dirac está me dando 2, como é que eu explico isso aqui? Certo? Então o que acontece, na verdade, é que você tem que entender que não existe campo para uma partícula de spin meio, aqui com momento magnético, por exemplo, que seja desacoplado, né, do campo eletromagnético. Por mais que você possa estar com o campo eletromagnético, digamos, no vácuo, quando você considera que esses dois campos estão sempre interagindo, você tem termos de correções quando você vai para a eletrodinâmica quântica. Então você sempre tem a possibilidade do seu elétron estar vindo aqui, bonitinho, tá? Aí ele aqui emite um fóton e vem para cá. Ele emite um... Espera aí. Isso. Ele emite um outro fóton e vem para cá. Espera aí, eu acho que esse aqui fecha com esse aqui. Isso. Vem para cá agora. E aí ele interage com o fóton que ele emitiu de volta aqui e vem para cá. Tá? Esse aqui é o diagrama de Feynman mais forte depois do primeiro termo. O primeiro termo é esse aqui. O elétron vem daqui e aparece aqui. Não acontece nada com ele. Tá certo? A gente vai ver que existe inteira de perturbação quando você vai pegar os primeiros estados excitados, as primeiras correções dos estados. Também é demais, né, velho? Não, eu fui entrar de manhã para preparar a aula e deixei a porta aberta, cara. Entrou uns 38 cachorros ali. Ficaram correndo, gritando, desesperados. Mas então, o elétron, se você pegar o teoria de perturbação, você vai ver que o primeiro termo, que é o termo liderante da teoria de perturbação, é justamente a teoria de perturbação sem perturbação nenhuma, ou seja, perturbação zero. Que é isso aqui. É o fato de que o elétron, se não houvesse interação com o campo eletromagnético, ele simplesmente continuaria andando, né, sem acontecer nada, se ele não interagisse com ninguém. Mas como ele interage, existe sempre a probabilidade de uma coisa maluca dessa acontecer. Tá certo? Então o elétron veio aqui, interagiu com esse campo eletromagnético que sempre existe, no sentido de que ele emite um fóton e anda numa direção. Né? Claro que é meio estranho isso, porque você vê que não conserva o momento angular, momento total aqui, tá certo? Mas aí por isso que a gente chama esses estados aqui de estados virtuais, né? Depois, esse cara aqui vai ser reabsorvido, vai interagir com outro fóton e vai reabsorver o fóton que ele emitiu. Tá certo? Vai ver que no final você consegue ter uma conservação quando você considera só os estados físicos. Tá certo? E aí você tem esse cara saindo para cá. Mas você vê que aqui na prática, você muda um pouco o que está acontecendo com o elétron. Tá certo? Quando você considera isso no fator giromagnético, você consegue uma primeira correção que, se eu não me engano, é alfa, que é constante de estrutura fina, dividido por 2π. Quando você soma isso aqui, né, ou seja, você descobre que G vai ser igual a 2 mais isso, mais blá blá blá, outras correções de outros diagramas de Feynman. Né? Só que as outras correções elas vão sempre ser em potências de alfa. Como alfa é 1 sobre 137, quanto maior a potência, menor a correção. Então as pessoas fizeram isso aqui é em um loop, que a gente chama, fizeram acho que em 2, 3 loops, e conseguiram encontrar todas as casas que você mede no experimento. E você viu que esses números batem com todas as casas, com as 14 casas de precisão. Entendeu? Então isso aqui... Mas aí uma coisa que a gente vai discutir bastante em teoria de perturbação é qual é a realidade por trás disso. Porque no fim você está usando os estados livres para descrever a interação. Então é natural que apareçam essas coisas estranhas aqui. Mas, na verdade, isso você pode pensar que é só um artifício da teoria de perturbação. Não existe realidade nessas coisas aqui. É que você sempre pode usar vetores de base no espaço de Hilbert para escrever qualquer coisa. Se os seus vetores de base estão adaptados para uma certa explicação, você tem a tendência de usar aquela explicação para explicar o que você está fazendo, entendeu? Por mais que possa não ter nada a ver. Né? Ou seja, você pode pegar lá, sei lá, você tem uma partícula livre e você pode escrever a partícula livre em termos de uma base completa do tipo um átomo de hidrogênio. Você pode. Aí você vai ver quanto que tem, né, qual é a amplitude da descrição da sua partícula livre na direção do estado fundamental do átomo de hidrogênio. É uma coisa estranha, você pode fazer isso, entendeu?
Na teoria de perturbação, a gente está sempre fazendo isso, porque a gente sempre usa os estados livres para descrever as interações, certo? Por isso que tem essas questões dos estados virtuais aqui. Mas a gente vai voltar nisso quando a gente for ver a teoria de perturbação. Ficou claro, pessoal, o que acontece aqui? Beleza. Então vamos ver agora do ponto de vista quântico, se a gente consegue ver um resultado parecido com o que a gente tinha visto agora sobre a precessão, né, do momento angular. Então vamos lá. H de interação com spin menos gama S B, tá? Por simplicidade, pessoal, a gente vai usar G igual a 2, tá? A gente não vai ganhar nada botando mais complicações aí no nosso problema. Então, nesse caso, gama S é igual a 2 vezes gama, que vai ser igual menos E sobre MC. Tá? Bom, se a gente está num sistema separável, né, lembra, a gente pode pegar as nossas bases, escrever como um produto tensorial da parte de spin com a parte orbital, e se a nossa newtoniana é separável, ou seja, se a parte de interação comuta com a parte orbital, a gente pode resolver separadamente os dois problemas. Né? Então, a gente pegar o propagador devido somente à interação de spin, a gente vai ter que esse cara aqui vai ser igual a exponencial de menos IHT, agora só a interação de spin, tá? Sobre H cortado. Isso está claro, pessoal? É só o propagador, tá? Então, pelo menos em relação a spin, um psi qualquer vai ser U aplicado a um certo psi inicial. Isso aqui vai ficar exponencial de I gama S T B escalar S. Não, isso. S sobre H cortado. Isso aqui está tranquilo para todo mundo? Mas olha que interessante, pessoal. O que é isso aqui? Aqui é o propagador no tempo, tá certo? Só que isso aqui também é outra coisa, que vocês estão, espero, já mais familiares. Isso aqui é a ação do grupo de rotações gerado por S na direção desse ângulo aqui. Lembra que a gente viu isso? Quando a gente vai fazer uma rotação, a gente tem aqui o gerador da rotação, escalar a direção, né, o eixo que vai ser o eixo ortogonal ao plano de rotação, certo? Então, isso tudo indica para mim que eu tenho um certo vetor θ que está gerando minha rotação, que é dado por isso aqui, ó, menos gama S B T. Tá? Bom, mas isso aqui é o ângulo que a gente tinha encontrado lá atrás, né? O nosso ômega. Tá vendo? O módulo desse cara aqui, né? Módulo de S, vai ser simplesmente gama S B T. Aí lá a gente chamou de ômega zero. Tá certo? Bom, do ponto de vista matricial, a gente sabe fazer isso aqui. A gente pega esse cara aqui na direção Z, né? A gente vai pegar aqui o B, a gente alinha na direção Z. Então o S que aparece aqui é o SZ, tá certo? Espera um pouquinho que eu esqueci. Ah, tá, já cortava aqui. Pego o SZ, então isso aqui fica assim. U exponencial de I ômega 0 T sobre 2. Lembra, né, que o S ele tem um fator de H cortado sobre 2. Corta H cortado com H cortado, sobra o 2 aqui. Tá? 0, 0. E lembra que o SZ ele é 1 menos 1. Então, quando eu for pegando o quadrado desses caras aqui, hora vai ser 1, hora vai ser menos 1. Esse começa com 1, então vai ficar positivo aqui. E esse vai ser menos 1. Menos I ômega 0 T sobre 2. Tá ok?
Então a gente sabe o que o propagador faz. A gente já tinha visto isso, né? Que o propagador, né? Uma ação geral do grupo de rotações no eixo Z, numa base qualquer, ela simplesmente adiciona uma fase para o psi mais e outra fase para o psi menos, uma com mais e outra com menos. Ok? E a gente viu também que um spinor que aponta numa direção qualquer pode ser escrito assim. Então a gente vai pegar aqui nosso spinor inicial, vai ser um spinor genérico, e a gente viu que a gente pode parametrizar um spinor genérico assim. Cosseno de θ sobre 2, exponencial de menos i φ sobre 2, seno de θ sobre 2, exponencial de mais i φ sobre 2. Vocês lembram disso aqui? A gente pega um spinor que começa na direção z, faz um giro de ângulo θ na direção y e depois um giro no plano yxy. Vocês lembram disso aqui? A gente usou já bastante, vocês viram isso. Usamos também no desigualdade de Bell. Tá? É simplesmente um spinor que tem o valor esperado do seu vetor, do seu operador vetorial S seta na direção dada por esses ângulos aqui no sistema de coordenadas esférico. Tá? Beleza, então se a gente começa com o spinor nessa direção aqui, o que acontece quando a gente aplicar aquele propagador? É fácil. Né? A gente tem aqui o psi 0, que é igual ao meu psi, vai ser igual ao quê? Cosseno de θ sobre 2, exponencial de menos i φ menos ômega t sobre 2, e aqui seno de θ sobre 2, exponencial de mais i φ menos ômega sobre 2. Tá? Então é a mesma coisa que a gente tinha antes. Você vê que agora o valor esperado desse cara aqui, ó, vai ser um spinor na direção dada agora por θ e φ menos ômega t. Então esse cara também está tendo, pelo menos o valor esperado está tendo a mesma precessão que a partícula, né, que o momento angular clássico teria. Tá certo? Quando vocês assistem a gravação, esse barulho fica? Ele fica bem menor do que o microfone. É. Ah. Não, porque o microfone supostamente tem supressão de ruído, né? Então eu gostaria que pelo menos melhorasse um pouco. Tá bom, pessoal? Então, ó, vamos agora voltar a entender, vamos agora voltar a reintroduzir os graus de liberdade orbitais e entender como que eles vão interagir agora com esses graus de liberdade de spin, tá certo? Então vamos lá. Vamos supor que a gente está num problema que a gente ainda pode ser escrito como um certo H0 mais um certo H agora de interação com spin, certo? Então a gente sempre pode, nesse tipo de situação, a gente sempre pode em geral fazer isso aqui, mas um estado que é um produto tensorial, ele só permanece um produto tensorial quando a hamiltoniana é separável. Né? Isso a gente, imagino que esteja já claro para vocês. Então, esse cara aqui vai ser um psi 0, tensor, psi, aqui a gente está chamando de Ki, né? S. Tá certo? Isso aqui, claro, supondo que, quer dizer, a utilidade disso aqui depende disso aqui ser verdade ou não. Tá bom? Quando isso aqui é verdade, a gente viu que o propagador se separa em dois pedacinhos, um pedaço propaga só esse aqui, outro pedaço propaga só esse aqui. Tá bom? Então vamos pensar agora o que acontece quando você está considerando um átomo de hidrogênio. Porque agora a gente sabe que o átomo de hidrogênio, o elétron tem spin. Né? Então a gente, quando fez todas as contas que vocês não viram ainda, que eventualmente, vou ver se eu consigo fazer um vídeo extra sobre isso, para vocês poderem ver,
a gente considerou só os estados de energia de uma partícula escalar, de certa forma, né? Quando a gente considerar agora a existência do spin do elétron, a gente sabe que, na verdade, a gente tem aqui os estados N, L, M, tá? Que são os estados que dão o número total, número quântico principal, momento angular total orbital e momento angular orbital na direção Z, certo? Só que agora, esse cara aqui, ó, tem que ser tensor os estados meio mais meio, mais ou menos meio. Tá certo? A gente sabe que o momento angular total de spin nunca muda, mas a gente sabe que o momento angular de spin na direção Z pode ser mais ou menos. Tá certo? Então, os nossos estados do átomo de hidrogênio, na verdade, são esses aqui, e não só esses aqui. Tá? Bom, só que isso acrescenta, na verdade, mais um problema. Porque a gente já tinha degenerescência, vocês lembram? Que esses estados aqui, do ponto de vista da energia, são degenerados. Para uma mesma energia, você tem todos os L's e todos os M's possíveis, né? Então, se o seu N for igual a 3, o seu L pode ser 0, 1 e 2. Para cada L, o seu M vai de menos L a L. Então, você tem uma degenerescência grande. Esse cara aqui duplica a degenerescência. Porque agora, não só eu tenho essa degenerescência aqui, mas para cada uma dessas escolhas aqui, eu tenho duas aqui. Então, eu estou multiplicando por 2 a minha degenerescência. Ok? Então, isso muda os níveis de energia nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, a gente pode considerar o seguinte. Vamos pegar um átomo de hidrogênio e vamos botar ele num campo elétrico externo. Tá? O campo elétrico externo ele não se altera pela presença do átomo de hidrogênio. Então, ele é tipo um átomo de hidrogênio espectador nesse campo elétrico. Certo? Então, nesse caso, a gente tem que o nosso H vai ser o H do átomo de hidrogênio, ok? Em que a gente não está colocando nenhuma interação a mais do que a interação coulombiana. Tá? A interação coulombiana não vê spin, então é aquele mesmo H do átomo de hidrogênio que vocês estão acostumados, tá? Com aquela interação do potencial eletrostático de 1 sobre R, tá? Mais a interação devido ao campo eletromagnético com o momento angular das partículas, certo? Então eu vou ter aqui E sobre 2mc BLZ, tá? Que é o termo de interação que a gente tinha visto antes. E o termo de interação que a gente acabou de ver aparece aqui, só que agora ó, é E sobre... Não tem esse 2 aqui por causa do fator giromagnético do elétron, tá? Então é só MCBSZ. Ok? Só que a gente sabe o seguinte, pessoal. Esse cara aqui comuta com esse cara aqui. A gente já sabia, né? Porque, lembra, o átomo de hidrogênio é invariante sobre rotações. Então ele comuta com todos os L's, inclusive LZ. Então, o termo, se eu considerar esse cara aqui como um H de interação, né, esse cara aqui não depende de nada de spin, então ele comuta com esse Z também e comuta com esse cara aqui. Então, a gente cai nesse caso separável aqui. Tá? Vamos ver o que acontece. H total, atuando num estado qualquer desse aqui, deixa eu ver. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, em vez de botar mais ou menos meio, eu vou chamar esse cara aqui de MS. Tá? Pode ser mais meio, menos meio. Ok? Só para ter os rótulos aqui bonitinhos. Então, quando eu atuar agora no meu estado N, L, M, M, S, minha energia vai ser o quê? Menos Rydberg sobre N quadrado, tá? Que são as energias do átomo de hidrogênio quando você não considera spin, quando não considera ele interagindo com o campo eletromagnético. Tá? Mais, vou botar aqui, mais E, B, H cortado sobre 2MC, M mais MS. Tá certo? Que são os autovalores desse cara aqui, ó. Opa, tem 2ms. Esse 2 aqui é o fator giromagnético do elétron, tá? Ok? Beleza, então olha que legal. Isso aqui quebrou a degenerescência pra gente. Antes, a energia era dada só por isso aqui. Então, só dependia do número quântico principal, só dependia de N. Para N igual a 1, a energia é tal. Para todos os estados possíveis. Né? Porque para N igual a 1,
eu vou ter L0, M só pode ser 0, mas eu posso ter 2 spins. Então eu tinha 2 graus, tinha 2 energias diferentes. Tinha 2 estados diferentes para a mesma energia. Agora, o que acontece? Para eu pegar aqui o meu estado fundamental, como é que ele fica? O meu E1, ele vai poder ser menos Rydberg. Rydberg é uma unidade, tá? Bom, vocês... mais ou menos E H cortado B sobre... Peraí. Poxa, eu fiz um negócio meio estúpido aqui, pessoal. Eu usei massa aqui com a mesma... Eu estou botando massa e N também é o alto valor da direção Z aqui. Então eu vou botar N aqui, tá? Então, no caso do estado fundamental, o número total é 0, orbital, então o ML também tem que ser 0, tá? Então eu não entro aqui, vai ficar aqui o MS, que é mais ou menos meio, né? Mais esse cara aqui. Certo? Então você vê que agora, se eu estudar o espectro de emissão do átomo de hidrogênio na presença de um campo eletromagnético externo, eu vou perceber os meus 2 estados de spin. Na verdade, você pode pensar o contrário e tentar projetar que, na verdade, as pessoas descobriram. Uma das maneiras de descobrir que existe spin é colocar um átomo de hidrogênio num campo elétrico externo e perceber que, na presença do campo elétrico externo, ele tem esse shift aqui que se chama efeito Zeeman, tá? Entre os estados que vão ter, os átomos que vão ter o seu elétron no up, que vão ter mais aqui, e os seus átomos de hidrogênio que vão estar com o elétron down. Certo? Então você vê que quebrou a presença do campo eletromagnético externo, quebrou a dependência desse aqui. Tá? Só para ficar um pouco mais claro, para a gente fazer uma conta um pouco menos trivial, vamos ver o que acontece quando N igual a 2. Tá? Quando N igual a 2, o que acontece? Quais são os estados que a gente tem? A gente tem L igual a 0, tá certo? Para L igual a 0, a gente só pode ter ML igual a 0 também, tá certo? Mas a gente pode ter MS igual a mais ou menos meio. Então a gente tem 2 estados aqui. Isso, tá certo? Bom, deixa eu multiplicar pelos estados de spin depois, tá? Então tem um estado, que é esse estado aqui, tá? Só que eu também posso ter o L igual a 1, em que o meu ML agora pode ser menos 1, 0 e 1. Tá? Então aqui eu tenho 1 mais 2, 3, 4. 4 estados. Certo? E eu tenho meus 2 estados de spin, que são o meu MS igual a mais ou menos meio. São 2 estados. Então eu tenho 8 estados degenerados aqui no átomo de hidrogênio puro. Certo? Significa que ele pode estar de 8 formas diferentes e eu não vou conseguir perceber isso só medindo o espectro de emissão dele quando eu botar jogar os corpos dele lá e esperar ele jogar fora. Tá? Só que na presença do campo magnético, o que acontece? Eu vou ter E igual a 2, vai ser igual a menos Rydberg agora sobre 4, que é 2 ao quadrado, mais E B H cortado sobre 2 MC. Aí eu vou ter a seguinte possibilidade. Aqui, eu tenho essa soma, ML mais 2MS, certo? Então eu vou ter 2 quando M foi igual a 1 e M é igual a 1 e MS igual a meio, tá certo? 1 mais 2 vezes meio vai dar 2. Eu tenho que esse número vai ser 1 quando ML foi igual a 0 e MS igual a mais meio. Tá? Mas eu também vou ter isso quando... Tá, e isso
pode acontecer, né, o NL pode ser 0 e esse MS pode ser meio, quando o meu L for igual a 0 ou quando o L for igual a 1. Porque lembra, o L igual a 0 só pode ter ML igual a 0, mas o N e o L igual a 1 também pode ter um estado de ML igual a 0. Tá? Então eu tenho dois estados aqui, duas possibilidades aqui. 0 vai ser quando NL for igual a 1 e MS igual a menos meio. Tá? E também NL igual a menos 1 e MS igual a mais meio. Tá certo? Aí, bom, vocês podem continuar aqui, aqui eu só fiz até o 0, tá? E vocês vão contar os estados todos aqui, você vai ver que vai quebrar boa parte da degenerescência, tá? Você vê que ainda sobra um pouco de degenerescência. Você vai, por exemplo, todos os estados que tem esse cara aqui igual a 2, você vê que são dois estados aqui. Então, desculpa, esse cara aqui tem um estado só. Mas esse aqui tem duas possibilidades, ok? Então, alguns estados têm toda a degenerescência quebrada, alguns ainda sobram um pouco de degenerescência. Tá? Mas é claro que tem mais coisa no átomo de hidrogênio do que efeito símbolo. Tem também interação spin-órbita, tem outros tipos de interação que a gente ainda não viu. Tá? Então, a gente vai ver no próximo capítulo que vai existir um tipo de interação que a gente chama de spin-órbita, que vai ter uma coisa do tipo H igual a H0 do átomo de hidrogênio mais alfa a ser determinado L escalar S. Tá? Então, você vai ver que esses caras todos podem ser incluídos ali, para a gente ir quebrando cada vez mais essas degenerescências. Tá? Isso a gente vai ver no próximo capítulo. Até aqui tudo bem? Então agora a gente vai ver o experimento de Stern-Gerhardt, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar aqui um certo tubo, tá? Nesse tubo aqui a gente tem um campo magnético que está apontando para a direção Z, certo? A gente vai botar aqui P3, tá certo? Mas ele não é homogêneo, tá? Esse campo eletromagnético ele varia com o tempo e a gente vai dizer que ele tem um componente, né, na direção Z que satisfaz dB dz menor que zero. Ok? Bom, qual a força que a gente vai ter em partículas magnéticas? As partículas com momento magnético que entraram aqui, elas vão sofrer uma força, certo? Bom, essa força, a gente sabe, é igual a menos gradiente do potencial. Qual o potencial? É o termo de interação, né? É o termo de interação que aparece na noção newtoniana. Então, esse cara aqui, menos gradiente, da newtoniana de interação. Tá? Bom, só que a nossa newtoniana de interação é como? Menos gradiente de quê? Aqui o menos eu vou botar para dentro, vai ficar menos a newtoniana de interação, que é momento angular de spin escalar B. Tá? Até aqui tudo bem? No curso de eletromagnético, no curso de Eletro 1, quem fez comigo viu a dedução disso aqui bonitinho, tá? Pode fazer uma brincadeira, pensar que na verdade o momento magnético vem de um dipolo de duas cargas magnéticas, aí você tem a força entre essas duas cargas, mas bom, não precisa disso, você pode fazer a conta direto com o gradiente do termo de interação e encontrar isso aqui, tá? Só que esse cara aqui não depende de graus de liberdade orbitais, tá? Esse cara aqui ele é constante em relação a esse gradiente. O gradiente atua só no P. Então, você faz as continhas e descobre isso aqui rapidamente, que esse negócio aqui vai ser S escalar gradiente atuando em B. Tá? Lembra, isso aqui é um escalar, então a parte vetorial vem desse B aqui. Tá bom? Né? Você tem que usar o rotacional de B igual a zero e tal. Mas umas continhas não são muito complicadas para fazer isso aqui.
Se vocês fizerem em termos de índice, fica fácil, tá? Então, se nós terminarmos a nossa continha aqui, a gente vai fazer o seguinte: F vai ser igual a mi na direção Z, del B, del Z, e 10. Tá? Certo? Então a gente está supondo que esse cara aqui é negativo. Então, se o nosso momento magnético for negativo também, essa partícula vai subir se ela for uma partícula clássica. Né? Se for negativo, se esse cara for positivo, esse cara é negativo, a partícula desce aqui. Certo? Então, se eu botar um aparato aqui na frente, o que eu vou esperar medir nesse aparato se tudo fosse clássico? Eu vou esperar medir um contínuo de possibilidades aqui. Porque, classicamente, um momento magnético, a partícula tem tanto momento magnético. Pensa numa espira entrando voando aqui. Essa espira ela podia estar totalmente alinhada aqui na direção, digamos, do movimento Y, ou pode estar totalmente alinhada na direção do campo magnético, e dependendo do alinhamento que ela vai ter um momento magnético diferente. Certo? Como ela, classicamente, tem um contínuo de possibilidades, se a interação for zero aqui, a partícula simplesmente continua reta e não faz nada. Se tiver um pouco negativo, sobe, um pouco positivo, desce, de forma que encontraria as partículas num contínuo aqui. Só que não acontece na prática. Na prática, eu só encontro partícula aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, quando o meu experimento é quântico. Tá certo? O que está indicando para mim, na verdade, esse MZ aqui está quantizado. Mas a gente já esperava que ele fosse quantizado, já que ele vai ser proporcional ao SZ. Né? A gente tem que lembrar aqui que Mi S vai ser igual a menos E giro magnético 2MC SZ. Né? O MZ aqui, né? Esqueci de botar um Szinho aqui. Fica claro que é o momento magnético devido ao spin. E daí só tem esse menos aqui. Por isso que a gente escolheu, vocês podem ter estranhado, ter escolhido esse cara negativo aqui. A gente escolheu o seguinte agora: o momento magnético ele vai ser negativo quando o spin for up. Então, quando o spin for up, esse cara é menos, então se esse cara aqui for menos também, esse negócio sobe. Então eu só botei esse menos aqui para que o spin up suba e o spin down desça, e não o contrário, tá bom? Mas eu podia ter feito, posso fazer de qualquer jeito, basta eu fazer o campo magnético agora, varia positivamente quando eu ando na direção Z, ok? Bom, mas isso então é o que a gente esperaria classicamente, e a gente acabei de falar para vocês que a gente vê quanticamente é outra história, tá bom? Agora vamos tentar ver isso do ponto de vista mais formal. Né? Então vamos pensar o seguinte: eu tenho uma função de onda inicial, tá? Minha função de onda inicial, veja, o átomo de hidrogênio, a gente faz sempre ele em relação ao centro dele, né? A gente está sempre resolvendo 1 sobre R, 1 sobre R é o centro de massa, né? Então, na verdade, se você pensar, se a gente fez até essa conta lá no começo, a gente pode reescrever esses dois graus de liberdade, que seriam de campos do próton e do elétron, como um grau de liberdade de centro de massa mais um grau de liberdade relativo. Os graus de liberdade relativos satisfazem a equação do átomo de hidrogênio, e o do centro de massa como uma partícula livre. Então, a sua função de onda ela pode ser escrita como produto tensorial desses dois espaços, dos espaços do centro de massa mais do relativo. Certo? Então, você tem aqui o grau de psi do centro de massa, tá certo? Que eu vou dizer que vai ser uma gaussiana, que a direção é y, tá? Essa direção aqui é y. Eu chamo também, né, de 2. Né? Essa aqui é z. E eu vou dizer que esse meu
Meu psi aqui é um pacote de onda gaussiano nessa direção. Então, olha, uma parte que está concentradinha aqui, ó, tem um certo centro, tá? Então, esse aqui é o pacote de onda que descreve os graus de liberdade de centro de massa. Então, esse cara aqui vai ser assim, x do centro de massa, tá bom? Vezes, vou dizer que eu estou jogando agora aqui um átomo de hidrogênio, tá certo? Então, aqui eu tenho o psi descrevendo os graus de liberdade relativos entre próton e elétron, tá certo? Então, eu vou dizer, por exemplo, que esse cara aqui é o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Onde R agora é o vetor que me dá a posição entre o centro de massa e a posição do elétron, ou posição da partícula reduzida. Tá certo? E aqui eu não vou colocar a grau de liberdade de spin do próton, tá? Porque o momento magnético dele vai ser muito menor do que o do elétron e a gente não vai importar na nossa conta. Então aqui a gente bota aqui um spinor 1, 0, quer dizer. Tá claro o que a gente está fazendo? Razoavelmente claro? Tá? Então, basicamente, a gente vai ter uma força nessa direção para cima, nesse caso aqui. Tá? Então, esse pacotinho de onda que está entrando aqui, a gente espera que depois que ele saia, que esteja saindo ali, né, o meu cara final aqui vai ser o quê? Vai ser o mesmo psi do centro de massa com deslocamento pequeno na direção z, já que a força foi para cima. Ok? E aqui os mesmos argumentos, né? 1, 0, 0. Né? E aqui a gente não espera que tenha mudança de spin. Tá certo? Só que você tem um princípio de superposição valendo. Se uma coisa é solução e a outra coisa é solução, a soma também é uma solução. Então, se isso aconteceu para essas condições iniciais aqui, então, como a condição inicial é geral, que se I dado pelo mesmo cara, centro de massa, e se 1, 0, 0, alfa, beta, o que vai acontecer com o estado final? Meu estado final agora desse cara aqui, ó, meu psi final, vai ser como? Vai ser o psi mais z, ou seja, deslocou um pouco para cima esse pedaço da função de onda, psi 1, 0, 0, alfa 0. Essa componente alfa 0 deslocou um pouco para cima. E agora isso aqui fica mais psi menos z, que é o pacote de onda deslocado um pouco para baixo, vezes o mesmo estado do átomo de hidrogênio, que não mudou, 0. É bem importante que vocês entendam isso aqui que eu fiz. Se não tiver claro para vocês, por favor, me perguntem. Porque isso está mostrando para a gente que a gente, a partir dessa montagem, a gente está conseguindo criar uma correlação entre o estado de spin e o estado orbital. Né? Entre o spin e a posição da partícula. Tá? Então o que acontece? Partículas que vêm com spin up vão ser encontradas aqui na proporção da interação com o momento angular, que vai ser quantizado porque eu posso ter o momento angular que eu posso ter aqui são quantizados. Então eu só vou ver essas linhas aqui. Esse cara aqui vai ser quantizado. Tá certo? Então, dado que todas as outras coisas são iguais, né, o comprimento do tubo, o tempo que demora para passar, a velocidade inicial, todas as coisas sendo iguais, eu vou encontrar somente linhas aqui. Claro, se tiver uma pequena variação na velocidade dessas partículas e tal, eu vou encontrar linhas um pouco mais grossas aqui. Tá certo? Então, pessoal, esse aqui é o esquema geral do experimento de Stern-Gerhard, tá?
Para fazer essas contas completas, tomaria bastante tempo, tá? Você tem que fazer, montar um pacote de onda gaussiano, concentrado, ver como é que o pacote de onda gaussiano concentrado interage com uma certa força, né? Que aí você vai ter que resolver a questão de Schrödinger nesse caso aqui, ver que, de fato, você vai pegar o centro o centro desse pacote gaussiano vai deslocar, dependendo se a força for complicada, ela pode distorcer o pacote de onda também, certo? Você tem que fazer a conta direitinho, aqui a gente não vai entrar nesses detalhes todos, mas aqui é um esquema, pelo menos do ponto de vista da expansão em bases e produtos tensoriais, fica bem claro o que está acontecendo, né? Porque esse estado aqui não vai ser alterado pela presença desse campo magnético, a não ser que o campo magnético seja forte demais, né? Como a gente tem um certo diferença discreta entre os níveis de energia, a gente não tem esperança que isso aconteceria, que isso acontecesse, certo? Ou seja, se os níveis de energia do átomo de hidrogênio fossem contínuos, na hora que botar um campo magnético nele, ele vai começar a deformar. Só que como o campo magnético, como os níveis não são contínuos, eu preciso botar uma certa quantidade de energia, digamos, no sistema para ser capaz de mudar o estado do meu elétron no átomo de hidrogênio. Tá? Então esse cara aqui permanece constante por causa disso, esse cara aqui sofre a força, né? E o spin também não muda pela mesma razão, certo? Beleza, pessoal? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Aí no segundo caso, onde você pegou um estado genérico, a relação entre alfa e beta, ela é, não sei, ela é quantizada? Tipo, a gente tem valores específicos para alfa e beta? Porque eu penso que se não tiver, aí para mim deveria dar um contínuo ali a imagem que a gente veria. Não. Bom, não tem nenhuma relação entre alfa e beta. Alfa e beta é simplesmente a montagem das minhas partículas iniciais. Então, mas... Se eu monto de tal forma que vem todas com spin-up, alfa é 1 e beta é 0. Se eu monto de vem só spin-down, esse cara aqui, né? Se for 50-50, esse cara aqui vai ser um super rad 2 e um super rad 2. Entendeu? Então eu monto... isso aqui, eu estou emitindo essas partículas lá. Eu que estou dizendo como é que vão vir nesses átomos de hidrogênio, se eles vão vir alinhados ou não. Tá certo? Mas a sua dúvida é interessante porque ela entra numa confusão natural, que é a seguinte. Se a probabilidade ela varia continuamente, por que isso aqui também não varia continuamente? Porque essa é fundamentalmente a sua pergunta. Porque por mais que existam probabilidades contínuas, na hora que ela realiza, ou seja, na hora que existe colapso da função de onda, né, a construção tradicional da mecânica quântica diz que você só vai medir um estado. Entendeu? Você não mede, na hora que você não mede a superposição simultaneamente. É o que eu estou te falando o seguinte, você tem um átomo de hidrogênio que está numa superposição do estado fundamental com o primeiro estado citado. Na hora que você medir aquele átomo de hidrogênio, você não vai medir os dois estados nessa superposição, você mede ou um ou outro. É a mesma coisa, mas tentando ser um pouco mais simples. Quando você mede a posição da partícula, você não mede ela em dois lugares ao mesmo tempo. Existe a probabilidade de encontrar ela aqui ou aqui. Mas quando eu meço, ou ela está aqui ou ela está aqui. Né? Isso é um axioma da mecânica quântica. É estranho, é esquisito, as pessoas estão debatendo há séculos sobre isso, mas é isso, tá? Pelo menos na construção tradicional da mecânica quântica é isso que acontece. E aqui é a mesma coisa. Por mais que esteja tem uma probabilidade contínua, ou seja, ele pode estar 5% aqui e 95% aqui. Isso significa que, digamos que eu só tenha dois estados de spin aqui para medir, tá? Significa que eu vou encontrar 5% das partículas para cima e 95% das partículas para baixo. Entendeu? Porque na hora que colapsar a primeira função de onda, ela vai ter 5% de chance de colapsar aqui e 95% de colapsar aqui. É estranho. Mas a minha não explicação, porque não existe uma explicação boa para isso. Tá? Eu não estou explicando por que isso acontece, estou explicando como que acontece e como que a gente sabe que acontece. A gente só não sabe por que exatamente. Tá? Ficou claro, pessoal? Todo mundo? Tá? Então a gente tem esse experimento foi feito várias vezes. Aí, por exemplo, você pode tampar aqui embaixo e pegar, usar esse experimento para selecionar justamente partículas com spin-up ou átomos de hidrogênio com um elétron spin-up, por exemplo. Mas aí se você bota um bloqueio aqui, é o mesmo problema do problema de duas fendas. Se você tampa uma fenda, você muda o padrão de interferência.
né? Porque você está mudando a própria função de onda como um todo. E a partícula respeita a função de onda como um todo e não a trajetória clássica. Tá certo? Então, o que o pessoal faz nesse experimento aqui de verdade é que eles vão botar outros campos magnéticos para compensar esse bloqueio aqui, para que no fim você tenha os átomos de hidrogênio que estão entrando aqui não tenham o seu movimento orbital alterado. Certo? E aí você consiga usar isso aqui como um método de selecionar partículas com spin-up, que você vai provavelmente usar talvez num outro experimento. Que você quer ter certeza que está todo mundo começando nesse estado aqui, por exemplo. Tá certo? Beleza? Posso jogar tudo? Então, pessoal, vamos começar a lição de momento angular. Então, vamos considerar a seguinte situação. Né? Vamos considerar um problema que eu tenho dois elétrons, ou um eletropósito, ou qualquer duas partículas que tem isso no meio, tá? Então, eu vou ter aqui o S total, que eu vou chamar de S minúsculo, tá? Que é o momento angular total, que eu chamava de L antes, tá? E o M daquela partícula, tá certo? Mas são duas partículas, a gente tem que descrever isso com um estado produto tensorial do estado de uma com o estado da outra, certo? Então, meu estado final, né? A minha base no estado de duas partículas é esse estado que você cai aqui, S2. Vocês estão lembrando disso aí? Isso foi que a gente viu bastante no começo do curso, direitinho, né? Por causa do produto tensorial, dos estados, enquanto um espaço de Hilbert novo, maior e tal. Aqui a gente vai simplesmente condensar esse negócio assim: S1, M1, S2, M2, tá bom? O que acontece com esses estados aqui? Quando eu atuar, por exemplo, meu S I quadrado. S1, M1, S2, M2. Esse cara vai ficar o quê? H cortado ao quadrado, SI mais 1. Tá certo? No mesmo estado. S1, M1, S2, M2. Lembra que esse cara aqui, ó, o SI ao quadrado, ele vai ser o SI no subespaço I ao quadrado tensor identidade no estado não I. Tá? Estado não I. Tá? Só tem um estado 1, né? Só tem a partícula 1 e a partícula 2. Então, se I for 1, aqui é 2. Se I for 2, aqui é 1. Ok? Isso aqui está claro? Então, se a gente sabe disso, a gente sabe que quando a gente atua esse operador aqui, esse cara aqui vai atuar ou aqui, e a identidade atua no outro. Tá certo? Então, dá só o alto valor do operador momento angular total, né, da partícula I. E se eu calcular o S, I, Z, no meu estado S1, M1, S2, M2, eu vou encontrar o quê? H cortado, MI, mesma coisa. S1, M1, S2, M2. Tá bom? Tá claro para todo mundo? Agora vamos simplificar nosso problema, ou seja, aqui eu estou medindo S1 ao quadrado, S2 ao quadrado, SZ1 e S2Z. Tá certo? Você vê que esses estados que eu montei, eles são autoestados desses 4 operadores aqui. Tá certo?
A gente vai simplificar ainda mais a nossa notação, representando esses estados aqui. Como a gente vai representar agora partículas de spin meio, o nosso S é sempre meio. Não tem escolha. Ok? Então a gente só precisa do N1 e N2. Tá? E N1 pode ser mais meio menos meio. E N2 mais meio menos meio. Então a gente vai representar esses estados com mais ou menos, mais ou menos. Ou seja, mais menos vai ser igual a... Agora mantendo essa notação aqui, tá? Então mais menos vai ficar meio mais meio da primeira partícula. Tensor meio menos meio. Ok? Só estou dando um exemplo. Mais seria mais meio mais meio. Ok? Bom, acontece o seguinte, eu posso querer estudar esse problema do ponto de vista do sistema como um todo. Né? Geralmente, digamos que essas duas partículas estão interagindo, estão amarradas de alguma forma. Eu posso querer estudar um sistema duas partículas amarradas. Tá certo? E pensar o seguinte, qual é o momento angular do sistema como um todo? Tá certo? Nesse caso, eu tenho o S total, vai ser S1 mais S2. Tá certo? É fácil de ver que esses caras que são representações de grupo de rotação, esse cara vai ser uma representação do grupo de rotação. Satisfaz a mesma lógica de Lie. SI, SJ, tá? Um pouquinho. Deixa eu botar o índice em cima para não confundir com o índice do rótulo da partícula. Tá? Esse cara aqui vai ser IAJ cortado, IJK, SK, somado em K. Ok? Mas olha que interessante. O momento ocular total, que vai ser dado por soma desses dois vetores aqui, também é uma representação do grupo de rotações. E a gente já estudou todas as representações do grupo de rotações. Sabe que pode ser spin 0, spin meio, spin 1, spin 2 e assim por diante. Então a gente pode começar a tentar reavaliar esse problema do ponto de vista do momento angular dele total e não dos momentos angulares particulares. Tá certo? Nesse caso, a gente vai ter o nosso SZ, que vai ser o S1Z mais S2Z. É simplesmente a componente Z dessa soma. Ok? Outra maneira de vocês entenderem o S total é pensar que se você está pegando o seu sistema e está girando ele como um todo, ou girando o seu aparato de medida, então quem gera rotação no sistema como um todo é o seu S, não o S1, S2. Se você conseguisse girar só uma partícula e não a outra, aí sim, seria só o S1 que giraria aquela partícula 1. E só o S2 que gira a partícula 2. Mas quando eu estou girando o aparato inteiro, ou está girando a minha perspectiva sobre o problema, então quem gira é S. Quem gera a rotação, quem gera a transformação é o S. Ok? Eu posso falar o seguinte, como é que eu classifico esses estados aqui, ó, do ponto de vista desse operador e desse operador aqui? Assim. Vamos começar com o que acontece com SZ. Então, vamos pegar aqui no estado SZ e vamos agora em mais. Quanto que dá? Fácil, né? Vai dar H cortado. Mesmo estado. Vamos pegar SZ mais menos mais SZ mais menos. Esse cara faz peixe que dá zero, vezes menos mais. Esse cara faz peixe que dá zero, mais menos. Tá certo? E o SZ atual menos vai ser igual a menos H cortada menos. Então, esses estados, do ponto de vista do S total, eles têm
mais H menos H, 0 e 0. Tá certo? Então eu posso escrever isso matricialmente assim. SZ vai ser igual a H cortado. E aqui eu vou montar uma matriz que eu vou reordenar esses estados aqui, rotulando eles de mais até menos da seguinte forma. 1 é mais, 2 é mais menos, 3 é menos mais e 4 é menos. Tá? Então, quando eu atuo no estado 1, que é o estado mais, dá 1. Nos outros, nesse cara aqui dá 0, 0, porque esses caras são diagonais, né? Aqui dá 0, 0, 0, menos 1. Tá claro? Só para ficar um pouco mais claro, talvez, o que eu estou fazendo, pensa que esse cara está dando no estado do tipo alfa, beta, gama, delta. Como que eu escrevo esses caras aqui em termos do mais, menos, menos? A gente pega a ordem e fala que isso aqui é alfa vezes mais beta vezes menos gama menos mais delta menos. Tá? Eu só dei uma representação matricial para essa ordenação desses vetores de base aqui. Beleza. Então vocês veem aqui que do ponto de vista só de S, eu tenho uma degenerescência total aqui. Ó. Ou seja, esses estados aqui, o mais e menos e o menos mais, eles são totalmente degenerados em relação a esse algo valor. Ok? Vamos ver se a gente conseguimos salvar com o nosso S quadrado. S quadrado vai ser igual a quê? S escalar S, é fácil ver que vai ser S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado, mais 2 vezes S1 escalar S2. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Isso aqui é só, eu estou abrindo essa conta aqui. Tá? E usando o que esses caras comutam. S1 comuta com S2. Beleza? Fiz uma cara aqui. Eu fui no banheiro, tô olhando. Fechou. Beleza? Então vamos lá. Eu escrevi isso. Lembrando aqui que S quadrado vai comutar com SI quadrado. Só entender qual é. Eu fiz uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês sobre alguma coisa que eu estou lembrando aqui. Bom. Vou olhar depois e dar uma próxima aula para vocês. Tá? Agora vamos ver o que acontece quando a gente atuar o nosso S quadrado, tá? No estado qualquer. Então a gente tem esse cara aqui, S1 quadrado mais S2 quadrado, mais 2 vezes vai ficar assim. S1x, S2x,
Lembra que o nosso S vai ser igual a H cortado sobre 2 sigma, tá? X, Y, Z, tá? E a gente tem a representação dos sigmas aqui, tá certo? Agora a gente tem que fazer a continha. Bom, o sigma X vai ser igual a 0, 1, 1, 0, tá? O sigma Y vai ser igual a 0, menos I, 0, 0, tá? E o sigma Z vai ser igual a 1, 0, 0, menos 1. Tá certo? Alguém? Vocês têm alguma como conferir para mim se aqui o menos está certo? Foi o erro que eu cometi da outra vez, eu não estou lembrando com o mesmo erro de novo. Bom, então, esse cara aqui atuando vai dar quanto? Né? Lembra? É 1 quadrado atuando em meio ou um cara qualquer com o M1, isso aqui vai dar H quadrado meio vezes meio mais 1. Mesmo estado. Tá certo? Então esse cara aqui vai ficar 3 quartos vezes H cortado. Então aqui eu tenho sempre 3 quartos e 3 quartos. Tá certo? Quando eu pegar agora o S quadrado e atuar, por exemplo, mais, o que vai acontecer aqui? Vai ser H cortado, 3 quartos, mais H cortado, 3 quartos. E agora a gente tem que ver o que vai acontecer com esses caras aqui. Tá certo? O que vai acontecer? Quanto que dá esse cara aqui? O que o X faz com o mais? O que o sigma X faz com o mais? Vocês conseguem ver? Vamos ver se esse cara aqui. Mais. Elevador menos, né? Olha aqui. 0, 1, 1, 0 no mais vai no menos. Tá certo? Esse cara aqui, ó, ele atua o sigma X no primeiro mais e o sigma X também no segundo mais. Então vai no estado menos menos. Tá certo? O estado menos menos ele vai ter o quê? Esse cara aqui é H cortado sobre 2, H cortado sobre 2, que é H cortado ao quadrado. Aqui fica H cortado ao quadrado sobre 4. Quadrado sobre 4. Tem esse 2 aqui, então a gente vai tirar esse 4 do 2. Tá? E aqui eu vou ter menos, menos. Tá tranquilo? Querem que faça com mais detalhe ou foi o suficiente? Eu estou vendo a ação desses dois termos aqui no mais mais. Tá? Bom, beleza. Agora eu tenho esse cara aqui e esse cara aqui. Tá certo? Você vê que a única coisa que eu tenho de diferente em relação ao X é que eu tenho esses I's aqui. Só que o I, ele sai. Né? Fica o I desse cara aqui junto com o I desse cara aqui. Vai ficar menos 1. Tá certo? Então eu vou ter menos mais aqui. Menos 1 mais 1. Então o mais vai em menos, né? E o outro mais também vai em menos. Tá? Então isso aqui vai ficar menos, menos, menos. Tá ruim? Porque eu vejo, o que eu estou só falando é o seguinte: 0, I, menos I, 0,
atuando em 1, 0, vai ser igual a I vezes 0, 1. Tá certo? O produto desse estado, o produto tensorial desse estado com ele mesmo, esse I vai com I, fica ao quadrado, né, esse menos aqui. E eu tenho o produto do estado menos com o estado menos. Por isso que fica menos, menos, menos aqui. Tá ok? E por último, eu tenho esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, deixa eu ver, tá certo, tá? 3, 4, 3 quartos. Tá? E esse cara aqui não muda no estado, ele continua mais. Tá certo? Mais. Tá bom? Então aqui eu tenho 6 quartos e aqui eu vou ter 2 quartos. Tá bom? Eu só multipliquei por cima, em cima e embaixo por 2. Então, meu S atuando nesse cara aqui vai ser igual a 8 quartos, 2H cortado ao quadrado vezes mais. Ok? Tranquilo, pessoal? Não é difícil a conta. Só se eu fizesse todos os passos aqui, a gente demora para sempre. Tá? Bom, se vocês fizerem o menos menos, eu não vou fazer explicitamente porque ele é exatamente igual a esse cara aqui. Tá? Ele não muda nada. Só que aqui, em vez de menos, menos, mais, ele vai menos, menos, o menos, menos vai mais, só que aqui vai ser mais, menos, mais. Ok? E aí vai cortar também, vai sobrar só um estado proporcional mais, que também vai ser 2H cortado. Tá? E eu vou fazer aqui, só por completeza, o estado mais menos. Ok? E aí o menos mais vai ser o análogo. Vocês estão tranquilos? Por caso menos vai ficar menos 2H cortado ao quadrado ou continua mais 2? Desculpa, você pode repetir? Por caso menos vai ficar menos 2H cortado ao quadrado? Não, mais 2H. Vai continuar mais? Vai continuar mais. Porque, ó, esse sempre soma. Esse aqui é o momento molar total deles, tá? Esse aqui vai ser menos. Vai ficar 1. Vai ficar menos 1 vezes menos 1. Então continua somando aqui para dar 2. Que é o momento molar total, né? Por isso que ele não tem esse menos que você esperaria. Tá? Agora vamos ver o nosso S quadrado atuando no mais menos. Tá? Bom, a gente começa com um momento molar total que não muda, tá? Então é H cortado ao quadrado. A gente já viu que esse cara aqui dá 6 quartos do mais menos. Até aqui tudo bem? Agora vamos ver o que vai acontecer nesse bolinho aqui que é mais complicado. H cortado ao quadrado sobre 2. E vamos ver. O que acontece quando eu atuar esse com esse? Esse é o mais simples deles, porque o mais é no menos, o menos é no mais. Né? Então esse cara é mais menos, ele vai ficar menos mais. Tá certo? Porque esse cara aí leva mais no menos e leva o menos no mais. Então eu tenho 2 deles, eu tenho esses 2 aqui. Tá? Esse vai levar esse mais nesse menos. E esse vai levar esse menos nesse mais. Tá? Agora eu tenho meu SY quadrado. Meu SY quadrado já sai um I. Tá? O I já vai ficar lá dando um menos 1 aqui na frente. Ok? Então o que acontece nesse caso aqui é que o mais vai em menos e o menos vai em menos mais. Tá? Deixa eu fazer aqui então. Então se eu fizer uma coisa assim, 0, menos 1, 0, que é o sigma y fatorado no i, né? Atuando em 1, 0, ele vai ser o quê? Mais, esse é 0, depois é 1, 0, 1. Tá? E esse mesmo cara aqui, 1, 0, atuando 0, 1, esse cara vai ser o quê? Ó? Menos 1. Eu boto menos
estado mais. Então o que acontece é que um troca o sinal, o outro não. Mas eu tinha o sinal trocado por causa do i quadrado. Então aqui vai ficar mais, menos, mais. Tá certo? E aqui, pessoal, olha que legal. Agora o SZ. O SZ vai medir 1 para o up e menos 1 para o down. Tá? Então vai ficar menos mais menos. Tá? Então a gente bota aqui 4 aqui, 2 aqui. Tá? Então esse menos aqui vai ficar 6 menos 2. Tá? Deixa eu ver se está certinho. Ah, não. Posso já. Deixa eu ver se ficou besteira. Eu acho que eu não fiz. Deixa eu ver. Eu já posso contar isso com esse aqui, né? Ah, não. Eu fiz errado aqui, né? Ah, não, tá certo. Isso mesmo. Tinha que ser isso mesmo. Então, esse vai se combinar com esse cara aqui. Vai ficar 6 menos 2. Vai ficar 4, 4, vai dar 1. E aqui vai dar o quê? 2 vezes 2, 4 sobre 4, 1 também. Então esse cara vai ficar assim, ó. S quadrado mais menos vai ser igual a h cortado ao quadrado mais menos mais. Esse cara não é autoestado no momento angular total. Do ponto de vista do momento angular do sistema como um todo, esse aqui não é um autoestado. Porque ele não está sendo levado nele mesmo, tá? Ele vai um outro pedaço aqui. Então, deixa eu só ver como é que está de tempo. Em 1 minuto para eu escrever só a representação matricial disso aqui, vocês acreditarem em mim. Bom, então S quadrado vai ser igual a h cortado ao quadrado. E agora a representação matricial também é mais, menos. Vai ser como? A gente viu que aqui é 2. Cadê? Que a gente tinha visto. Aqui. 2 vezes ele mesmo, então ele é 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. E não é difícil vocês se convencerem, tá vendo que esse cara aqui, ó, ele é levado nessa combinação linear aqui, com o fator 1. Então aqui é assim, 1, aqui também vai ser 1, 0, 0, 0, 0. 2. Professor, embaixo do 2 é 0, né? É 0. Já são 6, agora você vai ser bem estranho para explicar. Tá? Tá, pessoal, então a gente vai começar a entrar nessa brincadeira de álgebra linear aqui, que justamente vai dizer para a gente como a gente combina produtos tensoriais em termos de somas diretas. No fim, é o que a gente está fazendo. Está fazendo um exemplo prático, depois a gente vai fazer isso do ponto de vista teórico genérico, de como você transforma produtos tensoriais em somas diretas. Isso é o que se usa o tempo todo na física de partículas. Tá? Você está vendo que esse cara aqui, ó, ele é degenerado aqui, mas esse aqui não. A gente vai descobrir que esse cara aqui, para ser diagonalizado, você vai ter que ter combinações específicas de mais, menos e menos mais, e para diagonalizar esse pedaço da matriz S quadrado aqui. Tá? Isso vão dar os nossos autoestados do momento angular total. Certo? Depois a gente vai ter os coeficientes de Kelvin-Gordon, que é, digamos, o ápice desse capítulo, que é entender como você traduz de uma base de produto tensorial para uma base de produto angular total. Tá? Professor, essa parte de adição de momento angular ainda está no capítulo de spin ou é outra? Não, é o próximo.